Nesta edição você vai conferir: cassação. Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá requer perda de mandato de João Emanuel. Desejo. Agora no PMDB, ex-juiz Julier Sebastião reforça a vontade de disputar o governo de Mato Grosso. E ao vivo, uma entrevista com o secretário de Fazenda de Cuiabá, Guilherme Miller. É sexta-feira, 4 de abril, e o RDTV já está no ar. Bom dia. Mesmo depois de oficializar a filiação ao PMDB, o ex-juiz Julier Sebastião reconheceu que ainda vai ter que convencer o diretório da sigla em Mato Grosso para ser o candidato indicado pela legenda à disputa do governo do estado. A filiação do ex-juiz Julier Sebastião ao PMDB foi registrada na última quarta, 2 de abril, em Brasília, com a presença, inclusive, do presidente nacional do partido, senador Waldir Raupp, e outras autoridades. A indefinição acerca do posicionamento do ex-juiz movimentou os bastidores da política mato-grossense, especialmente no diretório do PT, já que os membros da executiva e lideranças apostavam na filiação de Julier para lançá-lo como candidato ao governo nas eleições deste ano. Nós temos uma disposição de ter um candidato a governo, nós estamos trabalhando com a possibilidade da candidatura do juiz Julier, nós estamos trabalhando um diálogo com ele para que ele venha se filiar ao PT. Temos razões para acreditar que no momento adequado ele atenderá esse chamado, né? A gente tem conversado, tem sentido nele que esse chamamento da sociedade, esse chamamento dos partidos políticos é forte, esse chamamento é um chamamento sincero. Trata-se de um nome que tem respeitabilidade na sociedade, tem serviços prestados, né? Portanto, nós acreditamos que no momento oportuno, que é o final do mês de março, haverá uma resposta positiva da parte dele. Todos sabem, tenho uma posição de garantir que aquilo que nós pactuamos no interior do PT, no ano passado, quando apresentamos uma tese que teve 94% dos votos da base do partido e que falava claramente, no papel, escrita, de que nós gostaríamos de ter nos nossos quadros o juiz Julier Sebastião da Silva para uma candidatura pelo PT, continua em plena efetividade. Apesar do apoio declarado da executiva, o nome de Julier não foi unânime entre os petistas. Tanto que o ex-vereador por Cuiabá, Lúdio Cabral, se lançou pré-candidato ao Paiaguás, amparado por centenas de assinaturas de correligionários. Parece que para não entrar na briga, o próprio ex-juiz procurou o PMDB, partido que faz base com o PT, para se filiar. Ele nos procurou e falou da decisão dele de filiar no PMDB. Eu comuniquei à direção nacional e aí que foi feito o convite pelo senador Waldir Raupp, porque o ato fosse feito lá em Brasília, que era amigo pessoal dele. Mas foi uma decisão dele, espontânea, da convicção dele, né? E o partido, como é um partido democrático, não há que negar a filiação de ninguém, muito menos ele, que é uma figura importante da vida mato-grossense. O PT, eu agradeço muito ao convite que me foi formulado, é um partido que contribuiu demais e contribui para a democracia brasileira. Então, respeito, mas, na minha opinião, o PMDB é quem melhor se adequa ao meu perfil após 20 anos de magistratura e com as ideias que tenho hoje para o Estado e para Mato Grosso. Então, é uma escolha pessoal a partir de uma análise do partido que acho que é grande, tem história, e tem responsabilidade e tem projeto para o Estado. Além de ter que conquistar a confiança dos correligionários, Julier reconhece que tem o desafio de convencer o arco de alianças que compõe a base do governo Silval, já que há o desejo pessoal de concorrer ao comando do Paiaguás. Vamos construir, discutir como este recém-chegado a essa moradia se encaixa dentro desses cômodos que são essa casa chamada PMDB. Encaixado dentro da nossa residência, PMDBista, com os nossos companheiros, nós vamos conversar com os nossos vizinhos, porque você não olha a casa do vizinho antes de cuidar da sua. E vamos conversar com os nossos vizinhos, nossos companheiros de arco de aliança, os demais partidos, as demais lideranças, tudo a partir daquilo que nós
construirmos dentro do nosso partido, com a nossa direção partidária. E é assim que eu espero construir, se me perguntarem, e o partido, acredito que como filiado, deve me perguntar o que eu gostaria. Olha, eu gostaria de representar o governador Simval Barbosa, o PMDB, a presidente Dilma, na disputa eleitoral pelo cargo de governador. O ex-juiz se tornou conhecido ao sentenciar contra o bicheiro Arcanjo Ribeiro. Entre os processos que julgou, também estão os referentes ao escândalo dos maquinários e à Operação Jurupari, envolvendo lideranças políticas, inclusive PMDBistas. Situações que parecem superadas. Me sinto bastante confortável porque estou no terreno que escolhi para exercer a minha cidadania, ou seja, a arena política. Quando se é construindo um projeto, não me cabe mais julgar ninguém. Eu já julguei isso por 19 anos. A partir de agora eu não julgo mais ninguém, eu quero ser julgado pela população. E você não sai daí porque na volta temos os detalhes da sessão da Câmara de Cuiabá. A Comissão de Ética da Casa entregou o relatório e apontou a cassação do vereador João Emanuel por quebra de decoro parlamentar. Até já. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas. E encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação, começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previdência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas à Secopa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito, sim. Tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto mais rápido, melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí. Tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá! Estamos de volta com o RDTV, agora são 8 horas e 37 minutos. Após 4 meses de investigações relacionadas à conduta do ex-presidente da Câmara de Cuiabá, vereador João Emanuel, do PSD, a Comissão de Ética do Legislativo entregou o relatório à presidência da Casa. O documento sugere a cassação do mandato do social-democrata. Veja. As investigações na Câmara de Cuiabá iniciaram em novembro de 2013 com a deflagração da Operação Aprendiz, depois que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado divulgou um vídeo em que o ex-presidente da Casa, João Emanuel, do PSD, aparece explicando como fraudar licitações e ainda insinua a participação dos colegas parlamentares no esquema, chamando-os de artistas. Após 4 meses de investigações, a comissão, que é presidida pelo vereador Toninho de Souza, também PSD, entregou um relatório ao presidente Júlio Pinheiro, do PTB, que estava licenciado, mas antecipou o retorno aos trabalhos para receber o documento. Não é fácil essa missão de você conduzir uma investigação envolvendo um colega parlamentar. É árduo o trabalho. É desagradável esse trabalho. Mas esta é uma missão. Não fosse desenvolvida por esses 3 vereadores, seriam outros vereadores. Dizer que nós tocamos o trabalho pautado na legalidade, no consenso, que hoje nós estamos concluindo este relatório. De acordo com o parlamentar, a maioria dos vereadores é favorável à cassação de João Emanuel, à exceção do vice-presidente da comissão, Osés Machado, do PSC. Para ele, a possível perda de mandato só deveria ocorrer depois do desfecho da Justiça,
com relação à situação do ex-presidente da Câmara, que é um dos principais investigados na Operação Aprendiz. São esferas diferentes e a decisão que for tomada aqui tem que ser respeitada, mas eu não gostaria, por exemplo, de dar um voto e depois ele ser quebrado pela justiça. É o que nós temos acompanhado em outros casos e eu acho que, por prudência, alguns outros poderes têm aguardado os trâmites legais na justiça para depois fazer o julgamento ético. Ao que parece, o trâmite do processo contra João Emanuel no Poder Judiciário preocupa também a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Claro, vale sempre relembrar que o CCJ atua de uma forma formal, a gente verifica a legalidade do procedimento até então adotado. Então, nós não podemos também nos esquecer do devido processo legal, do princípio também do contraditório e da ampla defesa. Então o processo ele tem que ser analisado com muita calma, tem um prazo de 15 dias para que não ocorra nenhum vício de formalidade. Que esse vício depois ele se transforme em motivo para o ingresso judicial. Ficará muito pior para a Câmara se nós colocarmos logo em votação, fazermos um parecer oral, para depois isso aí ser revertido na Justiça. É isso que nós não queremos. A votação acerca da cassação estava prevista também para esta quinta. Mas o presidente da Câmara tranquilizou João Emanuel, assegurando ao parlamentar tempo hábil para tomar conhecimento do conteúdo do relatório e providenciar a defesa, que, de acordo com o social-democrata, vai mostrar ao plenário que não há motivos para a perda do mandato. Não vamos atropelar, vamos dar toda a tranquilidade para o vereador João Emanuel. Enfim, quem vai decidir é o plenário. Como eu disse lá atrás, não vou passar a mão na cabeça de ninguém, mas também não vou matar ninguém antecipado. O plenário, com certeza, vai saber deliberar. Nós esperamos, primeiro momento, fazer as defesas dentro do próprio processo, comprovar que existem outras versões sobre toda essa celeuma e, com isso, convencer os colegas de que não houve nenhum senão para essa questão da cassação. E não foi somente a entrega do relatório da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, que investiga o ex-presidente João Emanuel do PSD por quebra de decoro parlamentar, que agitou os bastidores do Legislativo. O social-democrata foi acusado de bater boca e permitir a agressão a uma ativista nos corredores da casa. Entenda. Apesar de pouco permanecer no plenário, o ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, do PSD, usou a tribuna para tentar convencer os demais parlamentares a adiar a entrega do relatório da Comissão de Ética do Legislativo, alegando desconhecer o conteúdo do documento que pede a cassação do mandato dele. Enquanto aguardava a decisão dos colegas, nos corredores, uma ativista teria abordado o parlamentar, que, irritado com os questionamentos da moça sobre os dias em que esteve preso, teria protagonizado um bate-boca, além de permitir a agressão dos seguranças. E aí, quando eu virei, o segurança dele me deu um soco na cara. E aí ele saiu logo? Claro, saiu. Caí no chão, gente. Eu cheguei a cair no chão. Eu bati as costas no chão e o meu nariz está doendo demais. Nesse momento? Não, ele saiu correndo. Funcionários viram 5... Totalmente! Quantos boletins de ocorrência foram precisos, com certeza. Questionado sobre o assunto, João Emanuel negou qualquer envolvimento no episódio e alegou desconhecer a situação. Eu em nenhum momento havia ofendido ninguém, em nenhum momento, e desconheço esse tipo de situação, até mesmo repudio toda e qualquer agressão sobre mulher. Em nota, a assessoria do vereador João Emanuel, do PSD, esclarece que os funcionários da Câmara que presenciaram o incidente confirmaram que em nenhum momento o parlamentar se dirigiu à ativista e ainda que o segurança acusado da agressão não é funcionário do gabinete do vereador ou segurança pessoal. A situação do presidente da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, Toninho de Souza, não é das mais confortáveis. Isto porque ele é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, mesma legenda do vereador João Emanuel, que é investigado na casa por quebra de decoro parlamentar. De um lado da balança pesa o respaldo político partidário e do outro a opinião pública, questões fundamentais para que obtenha êxito nas urnas. Toninho pouco comenta sobre o relacionamento com os colegas do partido,
que tem no Estado como presidente o vice-governador Chico Daltro e secretário-geral o deputado José Riva, que é sogro de João Emanuel. No relatório final com relação à cassação, o Toninho de Souza pediu a cassação do vereador João Emanuel e diz não temer nenhuma represália por conta do partido. Olha, o que eu posso dizer é que eu cumpri o meu papel de cidadão, o meu papel de vereador. Eu fiz o meu trabalho dentro da comissão de ética, inclusive eu reconheço que havia suspeição sobre o meu comportamento, muita gente entendendo que eu poderia ter, inclusive, um comportamento favorável ao vereador João Emanuel como colega de partido, mas eu tive um comportamento isento. Fiz o meu trabalho e vou dar o meu voto também em plenário de acordo com a minha consciência, de acordo com aquilo que eu tenho convicção. Eu não tenho nenhum temor em relação ao partido, dei o meu voto e vou repetir o meu voto em plenário tranquilamente. Aquilo que minha consciência mandar, eu vou fazer pela cassação. E você não sai daí porque na volta temos ao vivo uma entrevista com o secretário de Fazenda de Cuiabá, Guilherme Miller. Então mande no chat do programa, logo ao lado da tela de transmissão, no endereço tv.rdnews.com.br, sua pergunta. Agora vamos para uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer parcialmente nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Agora na capital fazem 23 graus. São 8 horas e 45 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e na TV Mato Grosso, canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande, Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. Até 2015, Cuiabá deverá ter 4 UPAs em pleno funcionamento. A primeira, implantada na Morada do Ouro, já fez 90 mil atendimentos nos 6 primeiros meses de funcionamento. A próxima a ser inaugurada é a UPA do Pascoal Ramos. A previsão é que a obra seja entregue até o fim deste ano. E as licitações para a contratação das empresas que irão construir as unidades do Jardim Leblon e do bairro Cidade Alta estão com datas marcadas para os dias 6 e 10 de março.
32 pessoas foram contempladas no primeiro sorteio da Nota Cuiabana 2014. Elas vão dividir um prêmio no valor de R$45 mil. Os ganhadores foram conhecidos a partir de sorteio da Loteria Federal. Este ano ainda serão distribuídos R$370 mil em prêmios, divididos em 6 sorteios, sendo 2 especiais, um no aniversário de Cuiabá em abril e outro no Natal. Para participar, cadastre-se www.notacuiabana.com.br e exija a nota fiscal sempre que for pagar por um serviço. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com o RDTV, conosco já está o secretário de Fazenda de Cuiabá, Guilherme Miller. Você pode participar desse momento conosco aqui do programa, mandando sua pergunta no endereço tv.rdnews.com.br. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Maria. Obrigado pelo convite. A gente agradece a presença. A primeira pergunta é a respeito da campanha da Prefeitura com relação ao IPTU 2014, que foi lançada essa semana. É isso aí. Eu agradeço, inclusive, o convite, porque é uma forma de divulgar o que vai acontecer com esse tributo, que, na verdade, todo mundo acompanha o IPTU, porque é o tributo que, de uma forma ou de outra, todo mundo que mora em Cuiabá se relaciona com o IPTU. Inclusive, o IPTU é chamado o tributo cidadão, porque você morando numa cidade, naquele local que você mora, você tem que pagar IPTU. Onde você trabalha, paga IPTU. O que aconteceu essa semana foi informar a população das regras estabelecidas pelo IPTU de 2014. Vou começar pela data, que é mais importante para a população começar a colocar na cabeça que tem uma data limite de pagamento de IPTU este ano, que passou para maio, é 5 de maio. Ano passado foi 10 de abril, inclusive havia uma cobrança na prefeitura, não vai ter IPTU esse ano, entrei no site, não tem como emitir a guia. Ficou estabelecido pelo prefeito para adiar um pouco o pagamento de IPTU esse ano, para adiar 5 de maio, para não sobrecarregar o contribuinte com as despesas iniciais de ano que todo cidadão tem. Então o prefeito resolveu dar uma folga para que o caixa do cidadão se recomponha e tenha mais folga para pagar o IPTU. Então o pagamento limite do IPTU de 2014, para aqueles que vão pagar em cota única, e pagando em cota única tem desconto de 10%, é 5 de maio. Friso, é 5 de maio. E quem fizer a opção de pagar parcelado, que pode ser pago em 6 parcelas, mas aí sem desconto, é também 5 de maio. Então a data limite para pagar a primeira parcela ou a cota única é 5 de maio. Inclusive os carnês já começaram a ser entregues pelos Correios. Muitos contribuintes já receberam o carnê na sua casa. Mas o carnê é mais uma informação para o cidadão de que a data é 5 de maio. Se não chegar o carnê, não significa que ele não tem que pagar o IPTU. Todo ano é entregue os carnês para os prédios. A gente não entrega o carnê para os terrenos. Os terrenos, de uma maneira ou de outra, o cidadão tem que acessar o site da prefeitura, ir lá no local que está escrito IPTU e emitir a guia dele do terreno. E para os prédios também, né? As pessoas que não conseguirem, ou por acaso se esquecerem de pagar, ou que essa é a data limite, 5 de maio, o que acontece? Bom, quem se esqueceu 5 de maio e queria pagar com desconto, não vai poder pagar com desconto. O direito ao desconto é até o dia 5 de maio, se for pagar à vista. Se não pagar a primeira parcela no dia 5 de maio, ele pode pagar em qualquer momento, mas aí vai ter juros pelo atraso do pagamento. Qual que é a previsão, secretário, de arrecadação para esse ano? Nós estamos trabalhando com uma previsão de 103 milhões de reais. 103 milhões significa que é 20% a mais do que nós arrecadamos em 2013, que foi 85 milhões e meio, que já tinha sido em 2013 30% a mais do que 2012. Então a expectativa é ultrapassar a centena de milhões de reais de IPTU, que é extremamente importante para a cidade. Na medida que o IPTU era um imposto, você ter uma ideia, Ana Maria, há 5 anos atrás arrecadava em números redondos 20 milhões de reais de IPTU. Quer dizer, nós estamos pretendendo arrecadar 103 milhões e sem nenhum aumento de alíquota.
Quer dizer, o cidadão que vai pagar o IPTU esse ano vai ser o mesmo do ano passado, com acréscimo apenas por uma exigência legal da correção monetária pelo IPCA, que é 5,84%. Esse aumento na arrecadação deve-se ao aumento também do número de contribuintes ou houve um cálculo que chegasse a esses valores? Não só aumento do contribuinte, quer dizer, centenas de imóveis, milhares de imóveis estão entrando para a base. Quer dizer, Cuiabá passa por um boom imobiliário, isso contribui para a transformação daquele imóvel em dezenas, em centenas de imóveis novos em cada uma das unidades, ou seja, aumenta a base cadastral do município. E, além disso, houve um fato muito importante e tem que ser registrado, que foi a redução da inadimplência. Quer dizer, quando a gente arrecadava em torno de 20 milhões de reais, quando a prefeitura arrecadava em torno de 20 milhões, a inadimplência girava em torno de 50%, 55% na média. Hoje, em 2013, ela foi 35% na média. Você acredita que campanhas como a que foi lançada essa semana tenha ajudado nessa diminuição? Eu acho que uma série de medidas. Primeiro, a credibilidade do prefeito. Isso gera uma relação de parceria do contribuinte com o prefeito e com a cidade, né? Segundo, além dessa parceria, o prefeito tomou medidas no sentido de quem não deve tem que pagar e que se não pagar vai ter que ser cobrado. E vai ter que ser cobrado judicialmente, inclusive com medidas de judicialização, não só de judicialização, mas de negativação do contribuinte que não está em dia com seus compromissos com a prefeitura. Então foram uma série de variáveis que acabaram contribuindo para que o contribuinte pagasse. E, por exemplo, quem tem direito ao desconto quem está em dia com o tributo, que está em dia com o IPTU. Mas quem está em débito, se ele quiser pagar o débito até dia 30, ele pode inclusive pagar esse débito parcelado. E dependendo do ano que é o débito, ele pode entrar na conciliação que está sendo feita, que tem uma vantagem imensa. Ele pode pagar em 40, 60 vezes, com desconto de juros e multa. Quer dizer, isso tudo contribui para você diminuir a inadimplência, porque quem regulariza a situação, como foi ano passado, vou fazer mais um parêntese aqui, ano passado nós arrecadamos 23 milhões de reais, além dos 85,5, nós arrecadamos 23 milhões de IPTU de débitos anteriores. Quer dizer, esse pessoal que regularizou o débito anterior, regularizou o corrente e vai pagar 2014. Quer dizer, então nossa expectativa é de que talvez a gente até ultrapasse esses 103 milhões se a gente conseguir reduzir a inadimplência. Porque a estimativa que nós fizemos a estimativa é baseada na inadimplência do ano passado. Mas se ela reduzir, a gente acaba aumentando a arrecadação. E, secretário, com a arrecadação, em várias entrevistas até que o prefeito Mauro Mendes nos concedeu, ele disse que estava priorizando os bairros menos inadimplentes para fazer investimentos. Essa regra, se é que pode se chamar assim, se aplica também nesse ano? Ele quer usar no passado, quer usar este ano. E o que aconteceu é que os três bairros que mais pagaram IPTU, mas não é pagar em termos de valor, relativamente, que tiveram os menores índices de inadimplência, ele assumiu um compromisso de pavimentar o bairro inteiro, arrumar o bairro inteiro. E ele fez isso nos 3 bairros que mais pagaram. Agora, os outros bairros, que são os bairros mais carentes, mais pobres, mais distantes do centro, ele tem um programa de asfaltamento também de mais de 16 bairros, com 150 milhões que ele conseguiu captar junto à Caixa Econômica, junto ao governo federal, e isso vai permitir o asfaltamento desses bairros que não são os que têm maiores índices de pagamento. Quer dizer, absolutamente esse programa de só vai asfaltar bairro, só vai fazer serviço para aqueles que pagam, absolutamente não, porque a gente sabe que há uma diferença muito grande de renda e de desigualdade na cidade, que o gestor tem que olhar, independente se o cara está em dia ou não com os tributos. Mas ele vai continuar privilegiando os 3 principais bairros que têm índice de pagamento. Contribuinte que recebeu o seu IPTU e não concorda com o valor cobrado, o que tem que fazer? Boa pergunta. Esse é um direito que ele tem que exercer.
se ele recebeu, ele entrou, eu não digo nem receber o carnê, o que a gente gostaria é que a partir dessa entrevista, aqueles que estão nos ouvindo, já entre no site da Prefeitura, só basta entrar no site, clicar no IPTU, ele vai lá emitir guia com o número da inscrição cadastral dele, que ele tem em casa. Se ele não tem, ele liga para a Prefeitura no Disque IPTU, que é 3645-6010, ele vai saber quanto que é aquele valor. Se ele achar que o valor está errado, porque a gente pode ter, nós não somos infalíveis, podemos cometer erro, se tiver errado, ele pode imediatamente pedir uma revisão. E se ele pede a revisão, mesmo que a Prefeitura, por alguma dificuldade, ultrapasse a resposta depois do dia 5 de maio, ele não precisa pagar, porque ele não pede os direitos de desconto. Se ele tiver que parcelar, ele não vai pagar juros. Então, agora, também outra coisa, se ele pede a revisão e a revisão dele não procede, não é diferida, ele pede o direito ao desconto, porque ele aí perdeu o prazo. Ele não pode perder o prazo. Então, quanto mais rápido ele pedir a revisão, se ele achar que está errado, que realmente tem consistência, faça, porque para nós interessa isso, porque nós melhoramos o nosso cadastro, melhoramos o nosso lançamento. Porque tributo já é difícil pagar, e se você está cobrando de uma forma injusta, não tem sentido. Então, o objetivo não é esse, o objetivo é fazer com que ele pague, mas paga o que ele tem que, de fato, pagar. A Prefeitura, o município já fez um planejamento dos investimentos desses 103 milhões? 103 milhões. Primeiro, o IPTU é um tributo que tem, independente do prefeito, independente de quem está governando a cidade, ele tem uma vinculação constitucional. É 25% no mínimo para a educação, 15% no mínimo para a saúde. Esses dois aqui e os 4,5% para a Câmara, são obrigações constitucionais. Quer dizer, isso já dá praticamente 50%. Em Cuiabá, no orçamento desse ano, 29% vai para a educação e 22% vai para a saúde. Então, isso já é lei, já é uma regra de vinculação constitucional do tributo. Agora, além disso, ano passado foi feito um trabalho que foi, inclusive, liderado pelo secretário de governo, o secretário Fábio Garcia, de levantar junto com a comunidade e garantir daquela discussão que se denominou orçamento participativo, 25% do IPTU arrecadado vai para o orçamento participativo, que já está dentro da lei orçamentária e que foi definido em conjunto com as lideranças, com a população dos bairros, com a Prefeitura. Nós temos aqui a participação da Ângela Silva e ela pergunta o seguinte, secretário, ela gostaria de saber o que o senhor esclarece, o que esclarece o IPTU progressivo no tempo. Existe alguma ação efetiva de fiscalização por parte da Prefeitura para fiscalizar a propriedade urbana que não esteja cumprindo sua função social? Tem uma lei na Prefeitura de Cuiabá do IPTU progressivo, que é, na verdade, um instrumento extra-fiscal. Esse não é um instrumento fiscal como esse IPTU que nós estamos falando. Quer dizer, que tem uma base de cálculo diferente. O extra-fiscal, na verdade, é para poder punir. Não é uma política tributária, não é uma política fiscal, é uma política extra-fiscal. Você usa o tributo para punir aquele proprietário do imóvel, normalmente de um terreno, ou de uma casa abandonada, ou de um prédio abandonado, para você dar uma destinação para aquele imóvel. O IPTU progressivo não tem finalidade de arrecadação, ele tem uma finalidade de punição. Existe, inclusive, uma comissão que é presidida pelo atual prefeito, o Rogério Galo, que é o procurador-geral do município, para poder dar consequência a uma lei que já foi aprovada há 4 anos atrás, para poder fazer com que os donos de imóveis abandonados tem uma destinação. E tem uma regra na lei, você tem que comunicar, ele tem um prazo para poder estabelecer as providências que ele vai tomar, aí tem que esperar esse prazo. Caso ele não tome nenhuma providência, aí sim, a alíquota do ano seguinte aumenta. Aqui em Cuiabá o terreno tem uma alíquota de 2%. No ano seguinte, essa alíquota vai para 3%, aí se ele não cumprir vai para 5%, vai chegar até 15%. Quer dizer, isso tem toda uma regra que tem que tramitar normalmente. Então, o IPTU progressivo é um instrumento de gestão urbana e não de gestão fiscal, apesar de usar o tributo como um instrumento de punição.
É importante, eu acho que é importante, a prefeitura, o prefeito Mauro está determinado a fazer com que aqueles que mantêm seus terrenos abandonados, eles vão ter que ser punidos. Tá certo, secretário, nosso tempo já está estourado, a gente agradece a participação do senhor aqui no nosso jornal, muito obrigada, viu, por ter vindo. E para você ir de casa, a gente quer agradecer a participação dos internautas, principalmente do Ângelo Silva e também de vocês que fizeram as perguntas. O programa de hoje vai ficando por aqui. Na segunda-feira nós estamos de volta com o RDTV a partir das 8h30 da manhã pelo portal RD News e também pela TV Mato Grosso. Até lá, portanto, e bom final de semana.